Boa noite! Como desenvolver o hábito da leitura, a fluência dos nossos filhos e ajudar os nossos filhos na interpretação. Você conhece alguma criança que tem dificuldade para interpretar? Às vezes a criança até consegue ler, mas ela não consegue compreender aquilo que ela está lendo. Nessa aula eu vou te mostrar por que isso acontece e como que você aí na sua casa com atividades práticas vai conseguir ajudar o seu filho a avançar nessa habilidade que é tão importante. Porque afinal de contas, qual que é o objetivo da leitura? Fazer com que o nosso filho consiga compreender. A leitura tem como objetivo uma compreensão. Passar uma informação, passar algum aviso, algum comunicado. E se a pessoa não consegue compreender aquilo, de nada adianta aquela leitura, não é verdade? Então eu vou te mostrar como que a gente vai trabalhar isso com os seus filhos de uma forma descomplicada. Nós estamos começando agora a nossa aula 4 de aquecimento. Todas essas aulas, elas estão nos preparando para a nossa jornada que começa segunda-feira. Eu quero saber quem já está animada para a nossa jornada, para participar das aulas fechadas com a gente. Segunda-feira nós teremos aulas fechadas na próxima semana e você tem que estar lá no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não entrou, digita jornada aqui nos comentários para entrar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite! Quem tá animada para a nossa aula de hoje? Conta aqui para mim quem tá participando de todas as aulas. Fala assim, Priscila, tô participando de todas. Estou aprendendo muito. Coloca aqui para mim. Que maravilha! Estou animada, que coisa boa. Olha aí a Cláudia, eu faço tudo pelos meus filhos. É isso aí. Maravilha. É questão de decisão. Na vida, o resultado que nós vamos ter sempre vai estar relacionado com as escolhas que nós tomamos. Qual é a escolha que você toma aí agora? Qual é a decisão que você vai falar assim, não, eu vou assumir isso aqui e eu vou até o fim? É sobre isso. Que coisa maravilhosa. Tô gostando de ver a participação. Estou aqui pelos meus alunos. Parabéns, Irene. Ótimo. Quero ver minha bisneta lendo. Tem aluna PDL, aluna do Método Lei aqui? Cadê as minhas alunas? Deixa eu ver se as minhas alunas também estão participando. Vou colocar em prática. Que coisa maravilhosa. É isso aí. É aquilo. Na vida, nós não vamos conseguir ter controle de tudo, de todas as coisas que acontecem. A gente não vai conseguir ter o controle de tudo. Mas ainda assim, nós podemos decidir qual é o caminho que a gente vai tomar. Às vezes você, como mãe, se sente de mãos e pés atados, porque você fala assim, meu filho tá indo para a escola e tá aqui chegando com dificuldade todos os dias. E eu não sei o que fazer para ajudar. Eu sei que ele tá com dificuldade, a professora fala que ele tá com dificuldade, mas eu tô aqui sem saber como ajudar o meu filho. Então você não tem um controle disso. De fato não tem, porque a gente não vai mudar a escola. A forma como a escola tá lidando, a forma como a escola tá abordando os conteúdos, isso é algo realmente definido. Mas ainda assim a gente pode escolher o melhor caminho. Tem mães que trocam a criança de escola na esperança de mudar aquela situação. Tem mães que não conseguem mudar a criança de escola. Tem mães que mudam a criança de escola e mesmo assim isso não resolve. Eu quero te dizer que você, como mãe, você consegue mudar essa situação. Você consegue ajudar o seu filho. Você consegue estruturar a vida acadêmica do seu filho para que de fato ele consiga avançar. E eu ensinei ao longo das nossas aulas qual que é o primeiro passo. Olha aí as minhas alunas. Qual que é o primeiro passo que eu ensinei para vocês? Primeiro passo, decidir.
O quanto você está disposta a se manter firme naquilo que você propôs? O quanto você está disposta a não desistir mesmo diante de uma dificuldade? Porque é sobre isso. Nós estamos falando sobre desenvolver hábitos, sobre salvar os nossos filhos. E talvez hoje o seu filho, ele não queira saber de estudar. Ele não quer ler, ele não quer estudar, ele não quer fazer as coisas, ele não quer fazer atividade. Talvez hoje o seu filho se encontra num papel de desinteresse. E diante dessa situação, o que você vai fazer? Deixar pra lá? Fingir que não é com você? Tratar isso como uma normalidade? Ou você vai falar, não, eu vou mudar essa situação. Seja do seu filho, seja do seu aluno, seja do seu neto. O resultado que você vai ter amanhã será referente à decisão que você vai tomar hoje. Nada acontece por um acaso. O seu filho não chegou nessa situação de uma hora para outra. Isso foi acontecendo. Só que, infelizmente, ou você não viu, ou você achou que isso um dia ia melhorar, que depois ia mudar, e tá tudo certo. Não tô falando sobre você se sentir culpada. Ou, poxa, poderia ter ajudado mais o meu filho. Não, não é sobre isso. É sobre você perceber que nunca é tarde para recomeçar. Então, tá na hora da gente recomeçar. Tá na hora da gente entender a estrutura. Tá na hora da gente entender que a gente pode fazer pelos nossos filhos. E a gente vai começar com 15 minutinhos ali todos os dias. Quem já está conseguindo implementar uma rotina, fala, Priscila, eu comecei a fazer leitura com os meus filhos 15 minutinhos todos os dias, ou eu já estou conseguindo aplicar alguma atividade. Conta aqui pra mim se vocês já estão conseguindo aplicar com seus filhos. Conta aqui pra mim. Como é que tá aí? Priscila, meu filho tem dificuldade na fala. Isso interfere no aprendizado? Sim, interfere. Interfere sim. É importante que você procure uma fonoaudióloga para verificar por que essa criança está com esse problema, por que ele está com essa dificuldade. E uma outra coisa que é importante que você já pode começar a fazer aí na sua casa. Estimular. Quando uma criança ela tem o atraso de fala, óbvio que existem, né, vários pontos que tem que ser observado, vários detalhes. Isso cabe uma avaliação, porque a gente sempre começa por uma avaliação para a gente identificar o nível que a criança está ali naquele momento. Mas quanto mais você estimular, quanto mais você ler em voz alta para a criança, quanto mais você permitir que a criança fale, que ela tente falar, né, isso é muito importante. Eu tive um caso de uma aluna que ela vivia uma vida, uma correria, normal, todo mundo, né? E sempre quando a criança ia falar alguma coisa, ela nunca podia parar para ouvir realmente. Ela falou, Priscila, mas eu não percebia isso. E aí eu fui percebendo que com o tempo, ele foi parando de falar. Ele foi me contando menos coisas. Então a criança, quando tá ali naquela fase, né, que descobre as coisas e quer contar, e quer falar, e quer explicar, ela não tinha tempo para ouvir. Ela realmente não dava tempo para a criança falar, porque a criança demorava para falar, a criança demorava para elaborar, ela demorava porque às vezes ela queria contar alguns detalhes e ela acabava se enrolando ali, e a mãe sempre com pressa, fala logo menino, vamos, fala logo, fala logo. Moral da história. Depois de um tempo, ela foi percebendo que o filho dela, a cada dia que passava, ele diminuía mais nessa questão da comunicação. Então ele parou de ficar contando tantos detalhes, ele parou de relatar as coisas que estavam acontecendo na escola, ele parou de contar as coisas que estavam acontecendo ali com ele. Porque sempre quando ele ia contar, ela falava, fala rápido, fala rápido, fala rápido. E aí ele foi parando. E, na verdade,
ela relata que aconteceram 2 problemas. E aí eu falei que realmente era devido a isso. A criança, quando ela ia contar as coisas para a mãe estava sempre com muita pressa. E ela sempre falava para ele: fala rápido, fala logo, vai, né? E aí o que aconteceu? Essa criança parou de contar, então ela diminuiu bastante nessa questão em relação à comunicação. E o outro ponto foi que quando essa criança ia ler um texto, uma história, atividade da escola, ela lia muito rápido. E aí ela começava a embolar as palavras e ela começava a ler faltando letras. Ela sempre deixava a última letra sem ela ler. Então, ela não lia, por exemplo, o S das palavras, no final das palavras. E ela começou a ter dificuldade na leitura devido a uma ansiedade. Olha só que loucura. A criança ela ficou tão ansiosa que quando ela terminava de ler, ou à medida que ela ia lendo, ela lia e ela fazia assim, ó. Aí o menino correu pela casa e subiu na montanha e correu, e aí depois ele chegou na casa e ela ia perdendo o ar ao longo da leitura. Então, a criança que se comunicava, que contava, que queria se expressar, ela foi perdendo isso. Em relação à leitura, ela passou a ser extremamente ansiosa porque ela programou que sempre que ela fosse falar, ela deveria falar rápido. Isso prejudicava a leitura, em relação à pronúncia das palavras, porque ela falava muito rápido, ela acabava engolindo várias letras, principalmente referente ali ao plural, e ela ia perdendo o fôlego à medida que ela ia lendo. E olha só a importância da gente perceber que os nossos filhos, eles vão desenvolver através de estímulo. Vocês que estão colocando aqui, que vocês estão implementando a rotina aí na sua casa, tá colocando a criança para estudar 15 minutinhos todos os dias, tá fazendo a leitura em voz alta com seu filho todos os dias. Isso já é um grande passo para salvar o seu filho. Porque às vezes a gente não percebe, mas na correria do nosso dia a dia, o que acontece? Às vezes você tá em casa o dia todo, mas você não tem nem tempo para conversar com seu filho, porque você tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, e de fato a criança vai ficando ali. E o desenvolvimento dos nossos filhos, ele vai acontecer mediante a estímulo. Então, uma criança que recebe mais estímulo na questão da comunicação é uma criança que tende a se comunicar melhor. Não é verdade? Não é isso? Minha filha está com dificuldade com 3 letras. Veja, se uma criança ela tem dificuldade para identificar as sílabas ou palavras curtas, é porque ela não está plenamente alfabetizada. Então, se ela nesse nível, que é um nível simples, ela não está conseguindo, você precisa voltar e trabalhar o alfabeto, as letras, o som, até você conseguir chegar nessa junção que é a formação das sílabas. Tá bom, Gessilene? Trabalhar as habilidades preditoras. Quais são essas habilidades preditoras? Trabalhar som inicial, trabalhar rima, trabalhar a aliteração, né? Trabalhar essa questão da formação das palavras, manipulação de sílabas. Ah, tem aqui a palavra sapato. Se eu tirar o sa, vai ficar o quê? Isso tudo de forma lúdica mesmo, mostrando imagens, material concreto, para a criança conseguir fazer essa manipulação. Olha só. Vamos aprender a ensinar os passos para interpretação? Muitas mães também não têm facilidade de interpretar. Vamos aprender? Se você quiser, vai. Eu vou dar todo esse passo a passo. Vamos entender aqui. Qual que é a primeira questão quando a gente pensa em interpretação? A atividade de hoje vai ser mandada lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Essa aqui. Como desenvolver a compreensão daquilo que foi lido. Quando a gente desenvolve na criança o hábito da leitura,
A primeira fase, podemos dizer assim, o primeiro estágio da criança, ela vai ler simplesmente para decodificar. Esse é o objetivo. Então, a criança que está ali no primeiro ano, no segundo ano, né, são crianças que estão ali naquela fase de decodificação. Às vezes, você vai perceber que quando o seu filho está lendo, ele não consegue compreender. Mas se você lê a história, ele entende muito mais. Por que que isso acontece? Porque quando a criança está lendo, ela gasta toda a sua energia, ela coloca todo o foco na decodificação das palavras. E os outros estímulos vão ficando prejudicados. Então, aquilo que era para voltar para a compreensão, para a interpretação, vai ficando de lado. Por quê? Porque todo o esforço está em eu preciso conseguir decodificar aquilo que eu estou lendo. Então, a interpretação não tem nada a ver com ler e decodificar as palavras. Não é só isso. Tanto que quando existem crianças que conseguem ler, mas mesmo assim não conseguem entender. E aí eu coloquei aqui 3 passos que envolvem a interpretação. Olha só que interessante. Existe a interpretação que eu gosto de chamar de compreensão literal. O que é isso? Se eu falo assim, o menino estava passeando na floresta com o seu cachorro Totó. A criança ela vai entender, porque tá nítido, é claro, tá óbvio, foi falado no texto, que a criança estava passeando na floresta com o seu cachorro Totó, ok? Isso é literal, a criança consegue interpretar. Se eu perguntar, aonde que a criança estava passeando? A criança vai responder, na floresta. Quem estava junto com a criança? Totó, ok? Literal. Agora, existe a compreensão inferencial. O que significa isso? A criança ela precisa conseguir captar as informações que não estão implícitas, aquelas informações que não estão claras. Por exemplo, Joãozinho estava passeando na floresta com o Totó e, de repente, ele teve que abrir o seu guarda-chuva. Certo? Para que ele pudesse continuar a caminhada. Veja. Quem estava passeando na floresta? Ah, o Joãozinho estava passeando na floresta. O que o Joãozinho levou no passeio? Ah, o guarda-chuva. E quem estava com o Joãozinho? O Totó. Por que o Joãozinho abriu o guarda-chuva? Aí a criança pode falar. Ah, porque começou a chover. Eu falei isso na história? Eu não falei isso na história. Eu não falei, Joãozinho estava passeando na floresta com o seu guarda-chuva junto com o Totó. De repente começou a chover e ele abriu o guarda-chuva. Eu não falei isso. Eu falei, ele estava passeando na floresta junto com o Totó e para continuar o seu passeio ele abriu o guarda-chuva. Então entende-se, a criança entende, não foi explícito isso no texto, mas dá-se a entender que começou a chover, porque ele abriu o guarda-chuva, certo? Então existe a compreensão literal, são informações que o texto está passando pra gente. É claro, é óbvio. Existe a interpretação inferencial, que é subentende-se que a criança abriu o guarda-chuva porque começou a chover. Então, se eu falo, nossa, Joãozinho estava transpirando e a roupa dele estava toda molhada de suor. Se eu falar assim para a criança, como você acha que estava o clima naquele dia, durante o passeio de Joãozinho? A criança vai falar, poxa, se ele estava suando, se ele estava derretendo, se ele estava com a roupa toda molhada de suor, subentende-se que o dia estava com muito sol, era quente, estava calor. Eu falei isso no texto? Não. Então, isso é o segundo tipo de compreensão. E existe aquela compreensão crítica, que é quando a criança pega uma informação do texto ali e consegue levar
para aquele conhecimento prévio que ela já tem. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica assim, e na escola tem muito disso. Ah, dê a sua opinião. Poxa, ou o que você acha sobre isso? Muitas vezes a criança ela não tem nem bagagem para conseguir dar a opinião e conseguir argumentar sobre o que ela acha sobre aquele acontecimento. Então a gente precisa conseguir conduzir a criança, ir mostrando para a criança os critérios. Uma criança que não sabe ler, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Uma criança que não sabe ler é uma criança que não vai conseguir compreender. Ponto final. Ok? Coloca aqui para mim nos comentários. Seu filho tem dificuldade na leitura? Coloca aqui. Coloca aqui. Fala aqui comigo. Participa. Eu quero ver você participando. Você precisa se colocar em atividade para você conseguir entender esse conteúdo. O que você está fazendo aqui hoje é para salvar o seu filho. Veja, criança com dificuldade na leitura, olha só. Então, primeiro passo, o nosso objetivo precisa ser o quê? Preencher a lacuna em relação à leitura. Eu não vou cobrar a compreensão da criança agora, na hora que ela está lendo, entende? Não dá pra gente cobrar duas habilidades que são difíceis para a criança ao mesmo tempo. A criança consegue compreender quando ela está ouvindo uma história. Aí você pode cobrar isso dela. O que aconteceu? Depois, quem eram os personagens? Oralmente, tudo bem. Mas exigir que uma criança que não tem habilidade de leitura ainda consiga ler e interpretar aquilo que ela está lendo, ela não vai conseguir. Então, qual que é o nosso primeiro passo? Focar naquilo que precisa ser resolvido. O que é prioridade? É o seu filho ler primeiro. Porque existe uma ordem. Primeiro ele vai ler, ele vai escrever e ele vai interpretar. São habilidades que vão se retroalimentando. Uma criança que não sabe ler, não sabe interpretar. Ponto final. E uma criança que sabe ler, não necessariamente vai saber interpretar, porque precisa ser trabalhado outras habilidades, como, por exemplo, atenção, memória. Seu filho consegue reter as informações? Consegue? Ele consegue organizar as ideias? Seu filho tem uma atenção sustentada? Ele consegue? Quando ele está lendo ali, ele consegue lembrar do primeiro detalhe que foi falado ali no início do texto? Se ele não consegue, a gente vai precisar trabalhar essas habilidades. Percebe que não vai ser nada isolado? E eu vou ensinar para você que está aqui comigo hoje, nessa aula agora, como que você vai trabalhar atenção sustentada, memória, organização de ideias, sequência lógica, tudo isso vai contribuir para que o seu filho melhore na compreensão, na interpretação e, é claro, né, para que você vá trabalhando também a leitura. As habilidades, elas precisam ser trabalhadas de forma gradativa. Vocês colocaram aqui para mim várias crianças com dificuldade para ler. Nós vamos ter que trabalhar nisso primeiro. Então não comece a misturar as coisas. Não precisa ser, não queira resolver tudo de uma vez. Sabe por quê? Porque se a gente tenta fazer tudo de uma vez, a gente não faz nada. Quem quer tudo não tem nada. Então se a gente foca na leitura, essa é a habilidade inicial que vai dar capacidade para que o seu filho consiga avançar nas outras habilidades. Ok? Na nossa aula da jornada, segunda-feira, inclusive, eu vou falar sobre como identificar a dificuldade na leitura e na escrita, começando lá pela avaliação bem inicial, primária, podemos dizer assim, na nossa aula 1. Essa aula aqui vai ser uma aula fechada
só quem tá lá no grupo do WhatsApp que vai receber o link dessa aula. Então, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp para receber o link da aula fechada e as atividades complementares da primeira aula, você precisa entrar. Então, nós teremos as aulas aqui, ó, falando sobre a leitura. Teremos a nossa segunda aula. Eu vou disponibilizar esse recurso aqui. Eu vou ensinar para vocês como utilizar. E nós teremos a nossa terceira aula, que vai ser na sexta-feira. E aí a gente vai trabalhar tudo de leitura e você já vai ter um programa aqui completo para trabalhar. Vai ter o texto, vai ter todo o passo a passo, vai ter a parte para estudar vocabulário, vai ter parte para trabalhar banco de palavras. Então, assim, aplicando os materiais que eu estou disponibilizando durante essa semana, para quem está participando das aulas de aquecimento, e o que vocês vão receber na próxima semana, vocês já têm materiais aí para começar a dar os primeiros passos, para ver já os primeiros resultados, para ver o seu filho já identificar qual que é o problema. Eu recebi mensagem: Priscila, eu consegui identificar. Meu filho não está lendo porque ele tem dificuldade na sílaba complexa. Então, você já tem as primeiras ferramentas para começar a dar os primeiros passos. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, você vai perder tudo isso. Então, entra no grupo do WhatsApp, digita jornada aqui. Os materiais, eles ficam disponíveis na descrição do grupo. Você clica lá para baixar, tá bom? Priscila, não tenho impressora. Você precisa de um lápis, um papel e uma caneta. Combinado? E força de vontade para ajudar o seu filho. Então, nós vamos desenvolver nos nossos filhos, ó. Eu fiz uma listinha aqui, ó. Atenção, memória, para ajudar os nossos filhos na habilidade de reter as informações, certo? Atenção sustentada é aquela criança que consegue se manter focada por mais tempo. Por que eu tô batendo na tecla que eu preciso que você dedique de 15 a 30 minutos por dia com atividades específicas para o seu filho? Eu tô falando para você ficar 1 hora? Não. Por que 15 minutos? Porque quanto menor tempo, mais focada a criança fica. Significa que ela vai ficar nessa quantidade de tempo para sempre? Não. Nós vamos aumentar isso depois. Mas depois que ela já estiver com o hábito desenvolvido. Depois que ela já estiver acostumada. Entende? A gente vai avançando de forma gradativa. E como que a gente vai trabalhar com a criança? Hoje, eu vou disponibilizar esse texto aqui, ó. E o que diz esse texto aqui, ó? O menino acordou cedo e tomou café com a mãe. Depois pegou sua mochila e foi para a escola. Ele estava animado para o dia de aula. Veja, se o seu filho ainda está com dificuldade de ler numa boa entonação, o que você pode fazer primeiro? Pega esse texto, se você não consegue fazer a impressão, você vai escrever. E você vai pedir primeiro para a criança treinar a leitura do vocabulário que está aqui no texto. O que significa isso, Priscila? Ele vai ler as palavras. É o que eu fiz aqui, ó. Vocês vão receber na aula 3. Ó, eu disponibilizei um texto. Então, vocês vão receber na aula 3 da jornada esse texto. E nós vamos trabalhar o banco de palavras que estão presentes aqui no texto, tá? Por quê? Porque se a criança ela ganha automaticidade na leitura das palavras, quando ela se depara com o texto, vai ser uma leitura que vai fluir muito melhor. A criança tende a não tropeçar tanto. Por quê? Porque ela já tem familiaridade com essas palavras. Entende? Isso é o que ajuda a criança a ganhar mais autonomia. Porque ela já vai conseguir decodificar de uma forma muito mais prática. É como se fosse assim, dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, é como se existisse um banco de palavras. E à medida que a criança vai lendo essas palavras repetidamente, essas palavras elas vão sendo armazenadas dentro desse banco de palavras. E quando a criança volta a ter acesso a essas palavras, o cérebro imediatamente consegue decodificar.
Então a criança, ela bate o olho, ela já consegue fazer a leitura. Por quê? Porque aquilo já está muito natural para ela. Porque ela leu aquelas palavras várias e várias e várias vezes. Ela treinou várias e várias vezes. Priscila, então é bom trabalhar banco de palavras com o meu filho que está lendo devagar, que está silabando muito? É excelente. Priscila, eu posso trabalhar o mesmo texto por um tempo maior, trabalhar o texto, trabalhar banco de palavras, trabalhar as frases? Pode, deve. Priscila, eu posso trabalhar aquela leitura acumulativa? Pode. Mas, Priscila, isso significa que sempre que o meu filho for ler, ele vai precisar estudar as palavras antes para que ele consiga ler? Não. Eu estou te falando de um início. Seu filho está iniciando um processo. Vai chegar um tempo, devido a vários e vários treinos, depois que você treinar bastante o seu filho, isso vai ser automático. E ele vai conseguir ler o que ele quiser, porque ele já automatizou o processo de decodificação. E aí que entra a questão da interpretação. Quando uma pessoa alcança essa competência de conseguir decodificar qualquer palavra, qualquer texto, sem ter nenhum tipo de esforço, ela vai conseguir compreender muito melhor. Eu tô falando aqui de criança, mas com certeza você deve conhecer algum adulto que, se você entregar um texto para ele ler, ele vai travar. Alguém conhece? Algum adulto que sabe ler, ele consegue ler. Mas se você pedir para ele se levantar e ler em voz alta, ele vai travar. Ó, eu devo trabalhar da mesma forma com o aluno que está indo para o 6º ano? As dificuldades são as mesmas? Sim. Sim. Se essa criança está com dificuldade na leitura, o processo do aprendizado é exatamente o mesmo. Você vai pegar um texto, vai trabalhar vocabulário com ele, vai colocá-lo para ler, para treinar, vai pedir para ele ler de forma acumulativa. Mas, Irailde, avalia para você conseguir identificar qual que é a lacuna. Por que ele não está lendo? Em que nível ele tem dificuldade? Na aula 1, na segunda-feira, Irailde, eu vou explicar, tá? Eu vou mostrar para você esse passo a passo no quadro, você vai receber essa avaliação, você pode aplicar com ele, tá bom? Para você conseguir identificar a real lacuna. Por quê? Porque se ele tá com dificuldade em alguma sílaba específica, você já vai direto nisso. Você não precisa trabalhar todas de novo. Entende? Não precisa voltar lá no inicinho, não. Você só vai trabalhar o que ele tá com dificuldade. E depois vai avançar. A gente não fica segurando a criança. Não, vou ver tudo de novo para ver se não ficou nada. Não, gente. Quando você avalia a criança, você sabe qual que é o problema. Vai direto no problema. Priscila, isso serve para autista? Sim, com certeza. Uma criança que tem um tipo de laudo, seja autismo, seja TDAH, seja dislexia, seja o que for, o que essa criança precisa? Ensino explícito. Quanto mais sistematizado, quanto mais explícito, quanto mais prático, mais essa criança vai conseguir internalizar. Inclusive, Julita, no Método Lei, a gente tem um mapa que a gente faz justamente isso. É um plano de 30 dias de intervenção. São 30 dias com atividades práticas para trabalhar todas as habilidades preditoras, que vão fazer a criança ler, escrever e interpretar. A gente trabalha memória, a gente trabalha concentração, a gente trabalha atenção, a gente trabalha literação, rima, som inicial, som final, leitura de palavras, sequência lógica. A gente trabalha tudo para que essa criança, independente da idade, independente da série, independente se está ali no início da alfabetização ou se ela já está, ou se ela tem 10 anos e já deveria estar lendo, a gente consegue potencializar o resultado da criança. Então vamos lá. O que a gente pode fazer para treinar a criança em relação à interpretação? Eu vou virar aqui para vocês entenderem
e pra gente começar a aplicar algumas atividades para vocês poderem reproduzir aí na casa de vocês, tá bom? Tá dando pra ver, gente, direitinho? Conta aqui pra mim, tá? Então vamos lá. A atividade de hoje, eu disponibilizei esse texto. O menino acordou cedo e tomou café com a mãe. Depois pegou sua mochila e foi para a escola. Ele estava animado para o dia de aula. Veja, você pode fazer essa atividade de duas formas. Se o seu filho ainda não está lendo, você pode trabalhar oralmente. Você lê e faz as perguntas para ele te responder, tá bom? Tá, Priscila, meu filho já tá lendo. Então você vai colocar seu filho para ler e depois você vai fazer as perguntas para ele. Priscila, meu filho tá lendo, mas ele tá lendo com muita dificuldade. Então primeiro você vai treinar a leitura, vai trabalhar a leitura de cada palavra. Então isso, gente, é uma forma para ajudar a criança que tá trocando letras, que lê engolindo letras. Para criança que lê com uma péssima respiração, lê embolando. Então você pode pedir para a criança ler igual um robô primeiro, para trabalhar só o vocabulário. Então vai lendo cada hora uma palavra. O, menino. Aí vamos supor que a criança leu assim, menino. Aí você vai pedir para ele agora ler da forma correta. O que está escrito aqui? Menino. Então vamos lá. O menino acordou cedo e tomou café com a mãe. Muito bom. Para aqui. Aí você pode até pedir a criança para parar aqui. Aí, tudo bem. Agora vamos ler de novo? Na velocidade certa. O menino acordou cedo e tomou café com a mãe. Você pode pedir para ele repetir. O menino acordou cedo e tomou café com a mãe. Então, o que o menino fez? O que tá falando aqui? Ah, agora deixa ele explicar. Tira o texto. Deixa ele explicar. Ah, o menino acordou cedo e tomou café com a mãe. Muito bem. Então, essa aqui... Deixa eu até pegar um lápis aqui. Essa aqui é a primeira informação que eu tô recebendo desse texto. Então aqui, ó, é a primeira informação. O que aconteceu com o menino? O menino, ele acordou cedo e ele tomou café com a mãe. Então a criança, ela já vai conseguindo entender a sequência lógica das coisas que estão acontecendo aqui no texto. Precisa ter pressa? Não. Tá, então agora a gente já leu essa primeira frase. Vamos ler a próxima. Palavra por palavra. Primeiro eu vou estudar o quê? O vocabulário. Eu quero treinar da criança vocabulário, ok? O meu objetivo aqui é que a criança leia de forma correta. Em que sentido? Pronunciando as palavras de forma correta, decodificando, tá? Eu não tô falando aqui de velocidade. Meu objetivo aqui agora não é velocidade. Por quê? Eu preciso que essa criança desenvolva a habilidade de decodificar. Esse aqui é o nosso objetivo número 1. Fazer com que seu filho leia as palavras de forma correta, pronunciando cada letra, cada sílaba corretamente. Tá lendo devagar? Tá lendo silabando? Tá, isso vai ser resolvido depois, ok? Velocidade é depois. Primeiro, decodificação. Priscila, meu filho tá trocando letra, tá inventando palavra, não está lendo corretamente. Seu objetivo é a velocidade? Não, decodificação. Fazer com que ele tenha domínio do vocabulário, que a gente trabalhe as lacunas. Eu disponibilizei atividades para vocês durante a semana para trabalhar isso. Priscila, meu filho tá lendo direito as palavras, tá reconhecendo, não troca letra, mas tá lendo muito devagar. Ele lê assim, ó, decodificando. Aí nós vamos ter que trabalhar a velocidade.
tá bom? Então, cada coisa no seu momento. Tá, então eu cheguei aqui pra criança e pedi pra ele ler a primeira frase. Agora nós vamos pra segunda frase. Depois, pegou sua mochila e foi para a escola. Então aqui, gente, a gente já pode trabalhar. Olha, tem uma vírgula aqui, ó. Eu não vou falar. Depois pegou sua mochila e foi para a escola. Não. Depois, pegou sua mochila e foi para a escola. Beleza. Então, esse aqui é a segunda informação que eu tô recebendo aqui do texto. Então, primeiro, o menino ele acordou cedo, tomou o café da manhã com a mãe. Depois ele pegou sua mochila e foi para a escola. E vamos para a próxima. Ele estava animado para o dia de aula. Essa é a terceira informação. Aqui, ó. Terceira informação que o texto tá me dando. Veja. Depois que eu trabalhei isso de forma detalhada com a criança, primeiro o vocabulário, depois a sequência lógica dos eventos que estão acontecendo aqui nesse texto curto. Agora eu entro aqui nas perguntas. Mas eu posso pedir para a criança fazer a leitura novamente? Posso. Faz a leitura aí para mim de novo. Vamos lá. O menino acordou cedo e tomou café com a mãe. Muito bem. Depois pegou sua mochila e foi para a escola. Ele estava animado para o dia de aula. Veja, se a criança está lendo ainda devagar, silabando, você pode ir treinando mais vezes a leitura com ele. Ah, a criança silabou aqui na mochila, leu errado. Ele não está conseguindo ler. Fala a palavra para a criança. Ó, mochila. Agora fala aqui para a mamãe. Mochila. Muito bem. Então lê aqui para mim de novo. Depois pegou sua o quê? Mochila e foi para a escola. Ótimo. E aí vocês vão seguindo. Agora a gente pode começar a fazer a pergunta para a criança. O que o menino fez depois de acordar? Aí a criança vai falar. Ah, ele tomou café com o quê? Com a mãe dele. Não é? Ele acordou, tomou café com a mãe. E aí você vai fazendo as perguntas, tá? Você vai fazendo as perguntas para a criança. O que é importante nesse momento? A criança conseguir se organizar em relação à sequência lógica. Ela vai entender que a história ela vai sendo formada através das perguntas. Deu para entender, gente? Certo? Então, quais são as habilidades que a gente precisa trabalhar com a criança para ela conseguir interpretar? Priscila, estou muito preocupado. Minha filha terminou primeira e segunda série, deve ser o segundo ano, está indo para o terceiro ano. Ela ficou com muitas dificuldades para ler. Cris, primeiro objetivo, foco da sua vida é fazer essa criança ler. Uma criança do terceiro ano, gente, que não tá lendo, é uma criança que tá sofrendo na sala de aula, tá? Porque ela não tá estudando só português e matemática, ela tá vendo história, geografia, ciências e ela não vai dar conta de acompanhar o conteúdo. Ela não vai dar conta de fazer as atividades. Por quê? Porque se ela não lê, ela não interpreta. Se ela não entende o que está pedindo no enunciado, ela não consegue fazer. Então ela depende o tempo todo de alguém para explicar o que é para ser feito. E cá entre nós, a professora tem 20, 30 alunos, ela vai conseguir dar essa atenção individualizada para ela? Não. E qual que é o maior problema? Ela acha que ela não consegue, porque ela está com dificuldade. Depois ela começa a acreditar que de fato ela não consegue. Aí ela começa a ficar toda travada. Então, assim, mais do que a questão do conteúdo, é a questão emocional. A criança, ela vai ficando abalada, porque tem criança conseguindo e ela não tá. E ela percebe que ela não tá conseguindo. Olha só a Rose. Meu filho está no 5º ano, sabe ler. Ontem ele ficou muito triste, pois não conseguiu fazer o ditado. Veja, a criança, gente, quando ela não consegue, ela se abala. É lógico que a gente precisa tratar isso. Não é porque não conseguiu que vai ficar triste. Então, filho, você não conseguiu. Então, nós vamos trabalhar nessa dificuldade aqui. Nós vamos trabalhar nisso para te ajudar e você vai conseguir. Porque você é inteligente, porque você é capaz, porque você consegue. Entende? Então, a gente não pode deixar que a criança ela se paralise diante de uma dificuldade. Porque vai ter dificuldade. Mas a questão é, se a criança ela não tiver a base, é como se fosse um triângulo aqui, ó. Essa é a base.
Se a criança ela não tiver a base, tá? Se a criança ela não tiver essa base, qual que é a base? É o ler. O que significa isso? Ler, escrever e interpretar. Se o seu filho não tem isso, isso precisa ser o objetivo da sua vida. Eu preciso fazer o meu filho ter essa base, porque só com essa base que o meu filho vai conseguir ir bem em todos os conteúdos. Só com essa base que o seu filho vai conseguir avançar nos conteúdos, ter autonomia. Ó, a minha filha tá no 3º ano e tá tendo dificuldade na hora de juntar as palavras. Então, sua filha não está alfabetizada, Ravena. Então, você precisa ajudar a sua filha. Aplica as atividades que eu estou disponibilizando. É aqui, ó, o seu objetivo é o lei. Se não tiver essa base, ele não vai conseguir, tá? Não vai. Então, vamos lá. Deu para entender? Quando a gente identifica uma dificuldade, a criança ela não tá motivada, tá desanimada. Gente, trabalha na dificuldade. Uma pessoa que tá com dificuldade em alguma coisa, ela fica desanimada mesmo. Ela não quer fazer mesmo, tá? Então aqui, ó, pra gente trabalhar a interpretação. Nós precisamos treinar a criança. Vocês nem viram aqui, né? Nós precisamos treinar a criança. A criança ela vai precisar entender a estrutura, tá? A estrutura de entender que no enunciado das atividades que ela está fazendo, existem comandos, existem informações que estão sendo dadas. E aí a gente precisa ir ajudando a criança a identificar. Então, quando o seu filho está fazendo uma atividade e fala assim, leia o texto, identifique as palavras que começam com consoante. Poxa, teve um comando. Primeiro, o que é? Ler o texto. E o segundo comando, identificar as palavras que começam com consoante. E depois, escreva no caderno. Você mostra para a criança que naquele enunciado ali existem 3 comandos. Filha, vamos ler aqui de novo. Leia o texto, identifique as palavras que começam com consoante e escreva no seu caderno. Veja, depois que a criança leu, você treina a criança para ela conseguir entender. Filha, o que pediu primeiro? Ah, para ler o texto. Eu ainda faço assim, ó. Eu fazia muito assim com a minha filha. Ah, ler o texto. Então, vamos marcar aqui a primeira informação. Vamos marcar aqui a gente coloria. Onde estava a primeira informação? O que tá pedindo aqui? Para ler o texto. Muito bem. E depois? Ah, para identificar as palavras que começam com consoante. Aí vai lá no texto, na frase lá e marca. Então, essa aqui é a primeira informação, essa aqui é a segunda. São os comandos. E depois, o que tá pedindo? Ah, tá pedindo para eu escrever no caderno. Foi o 3º comando. Então, todo enunciado tem comandos. Nós precisamos treinar o olhar dos nossos filhos para que eles consigam perceber esses comandos. Certo? Eles precisam perceber. Mas veja, se o seu filho tem dificuldade na... Espera aí que minha caneta caiu. Se o seu filho tem dificuldade na memória... Aqui, ó. Se o seu filho tem dificuldade na memória, ele vai conseguir reter todos esses comandos que estão sendo dados em um enunciado? Não vai. Então, a gente precisa treinar o quê? A memória. Ok? Isso é extremamente importante. E você consegue fazer isso, ó, utilizando esse texto aqui. Você vai trabalhar os comandos que estão sendo dados aqui no texto, as informações que estão sendo fornecidas aqui no texto. Você pode trabalhar a questão da compreensão, fazendo as perguntas e pedindo para a criança responder. E depois você pode trabalhar a memória. Então vamos... Lembra o que falou aqui na primeira frase? Ah, um menino acordou cedo e tomou café com a mãe. Será que o seu menino, seu filho, consegue lembrar do que foi falado na primeira frase? E aí você vai pedindo para que ele fale, tá bom? Então o que a criança precisa trabalhar? A sequência lógica.
sequência lógica, repetir o texto. Então, a gente pode trabalhar texto repetido. Tem um pelinho aqui, peraí. Tirei. Texto repetido. O que mais? Um ditado de comandos. É muito bom isso. Isso treina memória. Isso treina atenção. Então, se eu chegar para a criança e falar assim, ó, pega um lápis vermelho, faz um círculo. Então, a criança vai falar, ó, pega um lápis vermelho, faz um círculo e escreve casa dentro dele. Então, ó, pegou um lápis vermelho, fez um círculo e escreveu casa dentro dele. Só que você não vai dar um comando de cada vez. Você vai dar todos os comandos e vai ver se o seu filho consegue cumprir os comandos e fazer o que você falou. Você que é professora consegue fazer isso em sala de aula? Consegue. Ó, pega o seu estojo, pega um lápis azul, amarelo e vermelho e coloca em cima do seu caderno. Você gastou quantos segundos para falar tudo isso? Nada, né? Será que os seus alunos conseguem cumprir todos esses comandos? É isso. A gente desenvolve memória, a gente desenvolve atenção, a gente desenvolve essa questão da organização de entender a sequência lógica do que foi pedido. Eu não pedi para pegar caderno primeiro, eu pedi para pegar o quê? O lápis da cor tal, tal e tal e colocar em cima do caderno. Eu não pedi para ficar com o lápis na mão, eu pedi para colocar no caderno. Sequência lógica. Sequência lógica. Então você vai trabalhando. Outra coisa que pode ser trabalhado, recontagem. A criança pode recontar aquilo que ela leu. Então a criança ela precisa de quê? Organizar as informações. Por que seu filho não consegue fazer as atividades da escola? Porque ele não tem critérios, porque ele não foi treinado para organizar as informações. Ele não consegue perceber que no enunciado da questão existem comandos que estão sendo dados e ele precisa conseguir guardar cada comando para que ele consiga fazer as atividades. Certo? Priscila, como eu vou conseguir ajudar o meu filho? Primeiro, treinando a leitura do seu filho. Uma criança que lê não consegue fazer nada sozinha. Uma criança que não lê, ela não consegue fazer nada, absolutamente nada sozinha. Ah, Priscila, meu filho tá escrevendo, eu tô ditando todas as letras para ele. Ele não aprendeu. Gente, o objetivo é a criança ler para depois escrever. Sinceramente, do que adianta a criança copiar aquilo tudo ali se ela não está entendendo o que ela está escrevendo? Ela está literalmente desenhando letras. Ah, Priscila, mas você falou ontem que cópia é muito importante porque a cópia desenvolve a memória, a atenção, concentração, a cópia desenvolve a habilidade motora, a cópia ajuda a criança a ter mais desenvoltura na hora de escrever, a cópia ajuda a criança a não ficar para trás, a cópia ajuda a criança a terminar a atividade. Sim, mas a cópia não alfabetiza a criança. Então, o objetivo não é a criança copiar esse texto, simplesmente. A gente precisa entender o nível. Se o seu filho está copiando esse texto, mas se você pedir para ele escrever sapato, ele não dá conta. Se você pedir para ele escrever alguma palavra, ele só consegue escrever se você ficar soletrando letra por letra, o seu filho não está alfabetizado. Ele precisa ser alfabetizado. Ah, mas meu filho copia muito bem. Eu recebi uma mensagem dessa hoje. Minha filha copia muito bem, minha filha copia demais, mas ela não consegue juntar as sílabas. Deus do céu! E aí? Como que ela vai ler? Como que ela vai fazer os exercícios? Ela vai ter que copiar eternamente? Isso é muito bom, mas a ordem tá errada. Tá errada a ordem. Então, são exercícios que contribuem, que vão agregando. Mas se a criança não está plenamente alfabetizada, gente, quando eu falo plenamente alfabetizada,
Tá tudo certo a criança ter uma dificuldade ou outra. Tá tudo certo a criança, às vezes, trocar uma letra. Tudo certo no sentido de que essas coisas vão se resolvendo. Nós vamos trabalhando isso de forma gradativa. Então a criança primeiro vai aprender o simples, depois ela vai começar a escrever casa, pode ser que ela coloque Z ali, porque ela escutou o som do Z. Ela vai começar a escrever leite, ela coloca o I ali, porque ela escutou o som do I. Essas questões ortográficas, elas vão sendo corrigidas à medida que a criança vai avançando. E aí são atividades sistematizadas, né? São exercícios, é prática, é prática, é prática. Não adianta nada o aluno copiar e ele não está alfabetizado. Então, para você que está aqui, fala, Priscila, meu filho não está conseguindo aprender a ler. Meu filho não está lendo, não sabe, está trocando as letras, está tendo dificuldade. O seu objetivo é trabalhar isso com ele. Priscila, mas ele também tem que interpretar. Sim, faz isso oralmente. A gente trabalha interpretação com a criança desde quando ela começa a falar as primeiras palavras, sabia? Quando a criança tá te contando o bichinho que ela viu no jardim. Ela tá ali trabalhando a oralidade dela, recontando tudo que ela viu. Ela tá te contando tudo que ela interpretou que aconteceu. Quando você pega pro seu filho pequenininho para ele fazer isso, aquilo, você tá dando comandos para ele, você tá treinando a memória do seu filho. Filho, vai lá, pega o brinquedo, pega o carrinho azul e coloca na caixa vermelha. Você tá dando comandos. Tá treinando o cérebro. Tem um aluno que lê e poucos segundos esquece. Por quê? Porque ele não está recebendo o estímulo certo, pelo tempo certo, na intensidade certa. Tem que ter carga. Não é uma vez e nunca mais volta. Então, igual, por exemplo, as minhas alunas. Quando entram no método Lei, nós temos um mapa. O mapa, a gente trabalha justamente essa questão do aquecimento. Então, para uma criança que está sendo alfabetizada, do início, ela vai cumprindo tudo aquilo ali. Para os mais velhos, que já deveriam estar plenamente alfabetizados com todas as habilidades desenvolvidas e não foram, ou criança que lê, mas não consegue concentrar, ou esse caso aqui, ó, lê, esquece. O que ele precisa? Trabalhar mapa. Gente, eu tô falando de 10 minutos por dia. 15 minutos no máximo. Não é possível que você, como professora, você não tem 15 minutos na sala de aula, 10 minutos na sala de aula. Tem. Porque às vezes a criança fica 10 minutos fazendo nada lá, arrumando material, fazendo nada. Você que é mãe, 10 minutos que eu preciso para você ajudar o seu filho. É decisão mesmo. Não é... Porque o que você falar pra mim é desculpa. Ai, Priscila, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho condição, eu não tenho formação, eu não tenho capacidade, eu também não sei. Tudo isso é desculpa. Porque quem quer faz. Quem quer dá um jeito. Quem quer se vira. Se você quer salvar o seu filho, você dá um jeito. Você não vai ter desculpas. Você dá um jeito. Para de pôr problema aonde não tem. Ah, porque eu tô passando dificuldades. Vai só piorar se a gente não fizer nada para mudar isso. Enquanto a gente coloca o problema, presta atenção no que eu vou te falar. Problema é isso aqui, ó. Isso aqui é um problema. Essa caneta aqui é um problema. Problema, a gente não coloca na nossa frente. Nunca. Não importa o problema. Pode ser o pior problema da sua vida. Você não coloca o problema na sua frente, porque quando o problema ele tá na sua frente, você não consegue enxergar a solução. Porque ele tá tampando a sua visão. Ele tampa a sua visão. Você não enxerga a solução. Você não coloca o problema lá atrás. Você não coloca o problema aqui atrás. Por quê? Porque senão, o tempo todo você, ao invés de olhar para frente, ao invés de olhar para a solução, ao invés de olhar para as oportunidades, ao invés de olhar para as oportunidades, para as possibilidades, você está olhando para o problema que está lá atrás, fingindo que ele não existe, tentando esquecer, tentando apagar as mágoas. Problema é uma coisa, é um negócio que a gente pega e põe do nosso lado. Ele fica do nosso lado. Eu tenho consciência dos meus problemas.
Você tem a consciência dos seus, que o seu filho não tá lendo, que o seu filho não tá escrevendo. Isso precisa estar claro. Não adianta a gente agir igual criança. O que que criancinha faz? O que que a criancinha faz? Tô escondida! Me procura! A criança acha que pelo fato dela não estar vendo, ela acha que ninguém tá vendo. Não é assim? Eu posso apagar a luz aqui agora. Essas canetas vão continuar exatamente no lugar onde elas estão. Eu posso apagar a luz, eu não vou enxergar essas canetas, mas elas vão continuar exatamente aqui, quer eu queira enxergar ou não. Então não adianta a gente tampar os nossos olhos e fingir que não tá vendo. Então o problema a gente põe aqui do lado. A gente tem a consciência que existe o problema e a gente começa a olhar para frente, para a oportunidade. O que vocês estão vivendo aqui é uma oportunidade para mudar a história da vida dos seus filhos. Algumas pessoas vão agarrar isso como uma oportunidade, outras vão falar assim: deixa para a próxima. Depois eu resolvo. Quem sabe uma hora criança, né? Não é assim que eles falam na escola? Calma, mãezinha. Cada criança tem seu tempo. O quê? Até quando você vai esperar o seu filho para ler, para escrever? Porque é exatamente isso que eles querem, emburrecer os nossos filhos. Isso, gente, é um plano do sistema. É do sistema. E é aquilo que eu falei do início. Exatamente. Você pode não conseguir escolher as coisas que acontecem. Você pode não ter controle, mas ainda assim você vai poder decidir qual caminho você vai tomar. E diante dessa dificuldade do seu filho, você pode deixar o seu filho com dificuldade, ou você pode falar: Priscila, vou dar a mão aqui pra você e nós vamos caminhar juntas. A gente não tem controle de tudo que acontece no nosso caminho. Há um problema que aconteceu na sua casa, um problema que aconteceu com seu filho. Poxa, seu filho pegou uma professora que não era capacitada e ele não foi plenamente alfabetizado. Você não tem controle de tudo que acontece no seu caminho. Mas ainda assim, você pode escolher qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão, qual é a melhor atitude diante das coisas que estão te acontecendo. Seja sincera aqui comigo. Seja sincera. Quando você assiste essas aulas, você que está participando da jornada, eu estou falando de quem está comprometida, de quem está aqui comigo, todos os dias. Quando você assiste essas aulas da jornada, quando eu te explico o processo aqui da leitura, da interpretação que eu te expliquei agora, o passo a passo, as etapas, você, enquanto mãe, mesmo sem experiência, ou até mesmo você, professora, você consegue entender o que eu estou te falando? Fala pra mim. Seja sincera. É verdade, Rosana. Porque verdade tem que ser dita, gente. A gente tá vivendo, às vezes, parece um mundo de ilusão. A gente quer viver numa bolha, só olhando para os problemas, só reclamando. Mas o que a gente está fazendo para mudar essa situação? Talvez você é a pessoa que passa de live em live, de perfil em perfil, mas não consegue sentar 10 minutos. Deixa eu te falar uma coisa. Atividades isoladas não vão mudar a realidade do seu filho. Olha só a quantidade de pessoas que falam: eu consigo entender, eu consigo entender. É isso. Se você tem o direcionamento, se você tem uma pessoa para estar do seu lado para te conduzir, é impossível você não ter resultados. É impossível você não ter resultados. Aqui, nos dias atuais, às vezes na internet, você vai ver pessoas falando assim, principalmente em perfil que fala sobre recursos pedagógicos. O que mais você vai ver é: ensine o seu filho brincando, tudo divertido, oba, oba, vai ser legal, ai, 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 ui, ui, ui,
vamos ensinar o seu filho de forma lúdica, seu filho tem que aprender brincando. Aí a professora tem que ser quase um palhaço lá na frente para ver se consegue chamar a atenção da criança. Isso não é verdade. Significa que não pode ter algo lúdico? Pode, pode. Mas na totalidade, gente, para que uma criança aprenda, para que você aprenda, nós vamos ter que nos esforçar. Seu filho vai ter uma rotina, seu filho vai precisar estudar todo dia ali 15 minutinhos, no horário certinho. Vai ter dia que ele não vai querer, mas ele vai fazer assim mesmo. Vai ter dia que vai ter uma atividade que ele não gosta, mas ele vai fazer assim mesmo. Porque a vida, ela é assim. Eu não sei se é só a minha, mas a minha vida é assim. Tem dia que eu não quero fazer e eu faço, porque precisa ser feito. Entenda que eu não estou falando só de conteúdo escolar, a gente está preparando o nosso filho para a vida. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber isso? Pode ter uma brincadeira? Pode, gente. Às vezes eu faço para os meninos, né, a tabuada, né, o treino de ortografia, tudo bem. Mas se a gente condicionar o cérebro da criança que só vai ser brincando, que só vai ser legal, quando ele se depara com algo difícil, ele não tem resiliência, ele não tem força para resistir. Ele para. Aí você fala, ai, coitadinho, ele é tão pequenininho, deixa ele, tadinho, né? Coitado. Só que você está destruindo a vida do seu filho, porque ele vai crescer. Sabendo ler ou não, ele vai crescer. E na vida, ele vai se deparar com situações difíceis, desafios, e ele vai ter que decidir. Ou ele enfrenta ou ele corre. Acredite, 90% das pessoas estão correndo. Você é a pessoa que corre ou você é a pessoa que enfrenta? Sinceramente, eu espero que você seja a mãe que enfrenta, que não corre. Não deixa ninguém te diminuir. Não deixa ninguém falar que você não pode. Não deixa professora nenhuma vir falar que você não pode ajudar o seu filho, porque você pode. Eu sei que existem professoras maravilhosas. Aqui mesmo tem professoras maravilhosas. Professoras que mandam mensagem pra mim e falam assim, Priscila, eu tô fazendo isso pelos meus alunos. Eu vou fazer isso pra mudar a vida dos meus alunos, porque eles merecem aprender. Mas existem pessoas que vão falar assim, mãe, ô mãezinha, não ajuda em casa não, porque você tá atrapalhando. Quem está ensinando o certo não está atrapalhando nunca. E eu fico feliz. Você que está falando aí, eu sou a mãe que enfrenta. Parabéns por essa decisão. Porque se você não for a mãe que enfrenta, o seu filho vai sofrer. Porque, gente, a criança sofre. Não pense você que a criança passa ilesa ali pela escola, porque ela sofre. Ela sofre. E você sabe disso. Sabe por quê? Eu recebo mensagens de mães falando assim, Priscila, meu filho, ele chora. Ele fica nervoso. Ele fica nervoso. Olha só, sou pai e mãe dos meus filhos. Pronto. Você não pode se apoiar e falar, é porque eu tenho que fazer tudo. Não. Graças a Deus que eu sou capaz de fazer tudo e eu vou fazer tudo. E eu vou fazer muito mais. Olha só, o meu chora. É isso, a criança ela fica arrasada, ela chora, ela vê, a criança, gente, ela não tem recursos para resolver isso. Não é possível que você vai ver o seu filho desse jeito e você não vai fazer nada para ajudar o seu filho. Porque se você que é mãe, de vez em quando bate um desespero, imagina a criança, porque tá tudo acontecendo na pele dele. É ele que tá sofrendo bullying na escola. Ah, Priscila, mas ele tem que ser forte e não tem que se importar com isso. Ele é uma criança. Ele tem que ser forte. Mas ele também merece aprender, né? Ele merece. Seu filho merece ser muito inteligente. E não só para as professoras ficarem falando que ele é inteligente, mas para ele, fala, poxa, eu sou inteligente. Então, você que é professora, se você quer aprender esse passo a passo, essa estratégia, cola comigo. Você que é mãe, Priscila, eu vou mudar a realidade, o futuro do meu filho, eu vou salvar o meu filho. Cola comigo.
Olha só, Priscila, o meu filho chora de nervoso porque ele não sabe ler. Olha só, eu sou a mãe que enfrenta. Meu filho tem vezes que chora para fazer os deveres. Gente, sabe o que a gente precisa fazer? De verdade. A gente precisa... Isso é impossível, tá? Eu vou falar uma coisa que é impossível de ser feita. Mas a gente precisa tentar. Você não vai conseguir. Eu não consigo, você não consegue, ninguém consegue. Mas a gente precisa tentar, tá bom? Tente se colocar no lugar dessa criança. Tente imaginar você com material didático. Com aquele tanto de letra, com aquele tanto de palavra, com aquele tanto de coisa. E você olha para aquilo e aquilo ali é como se fosse em inglês. É uma outra língua. Você não entende absolutamente nada. E tá todo mundo atrás de você. Vamos! Você é lerdo! Você tá com preguiça! Você não tem atenção! Não é possível que você não aprendeu isso! Tente se colocar no lugar do seu filho. Eu não tô falando para você criar o seu filho na moleza. Não, eu tô falando o seguinte... Quando a criança se depara com uma situação difícil, a tendência é a criança desesperar, porque ela não tem maturidade, ela não tem equilíbrio emocional, ela não tem recursos para lidar com isso. Só que se sua criança desespera e você desespera do lado gritando, xingando, brigando, sua casa se transforma num caos. E tudo isso vão deixando marcas nos nossos filhos. Então, quando começar a bater aquele desespero na criança, na hora que ele está fazendo atividade, e ele não tá conseguindo ler, e ele não tá conseguindo... Não seja aquela mãe impaciente e fala, não é possível! Você não tá lendo? Olha aqui! Você vai chegar e vai falar assim, filho, vamos tentar ler juntos aqui? Então vamos lá. Então vamos ler cada palavra. Ou, filho, fica calmo. Você vai aprender. O aprendizado é assim mesmo, no início parece que é difícil, mas daqui a pouco você vai ver como é fácil. Você lembra quando você era bebê e você achava que era difícil caminhar? Aí ele vai falar, não, eu não lembro. Pois é, mas você caía demais, você chorava, porque você não conseguia correr. E olha só, hoje você consegue. São fases. As fases são assim. Quando você ainda não tem essa habilidade, parece ser muito difícil. Depois que você aprende, vai ficando mais fácil. E aí depois vai ter um momento na sua vida que você vai se deparar com alguma outra coisa difícil. E depois vai ficar fácil. A gente está ensinando para o nosso filho a vida. Então quando começar a dar aquele sentimento na criança de desespero, ai mãe, será que eu vou conseguir? Gente, eu sou mãe. Eu tenho criança dentro de casa. A minha filha passou por isso. Eu lembro como se fosse hoje, a minha filha, quando ela estava fazendo de 7 para 8 anos. Ela tinha as atividades dela para ela fazer. E eu lembro que ela estava atrasada para fazer as atividades. Tipo assim, ela não tinha terminado de um dia e ela tinha que fazer do dia anterior e as atividades do dia atual. E aí ela olhou e falou assim para mim, mãe, será que eu vou conseguir? Tipo assim, querendo chorar, sabe? Quando a criança tá naqueles... Mãe... Será que eu vou conseguir terminar essas atividades? E eu falei assim, claro, filha, você é muito inteligente. Você consegue. Faz o seu melhor. É isso que as crianças estão precisando hoje. A criança é xingada o tempo todo, escorraçada o tempo todo. A criança já ouve isso lá de fora, gente, lá da escola. Ela já ouve isso o tempo todo. Se você que é mãe, não ajudar o seu filho emocionalmente, quem vai fazer? Encoraje o seu filho, fala, filho, eu sei que agora parece que é algo difícil, mas eu vou te ajudar, a gente vai conseguir. Por isso que a gente vai estudar todo dia 15 minutos isso aqui, a gente vai ajudar. Vamos caminhar juntos. Se o seu filho não aprender a ler, ele não vai conseguir aprender nada. Amanhã eu vou falar sobre as dificuldades ortográficas e por que a criança escreve muito errado. E olha só, eu vou disponibilizar a nossa atividade 5, tá? Vai ser lá no grupo do WhatsApp. Eu preciso que você se comprometa para você participar da jornada com a gente, que vai começar segunda-feira.
as aulas são fechadas, tá? Então elas não vão ficar disponíveis aqui. Só quem tá no grupo do WhatsApp que vai receber. A nossa primeira aula começa segunda-feira. Que horas que vai ser a nossa primeira aula? Às 8h07 da manhã, horário de Brasília. Tá bom? Vai ser na parte da manhã. Priscila, eu trabalho. Se você tá no grupo do WhatsApp, você vai poder assistir depois. Mas depois elas saem do ar. Então não deixe pra muito depois. Tá bom? Olha só, você é 10. Eu era assim quando meu filho demorava muito. Eu ficava muito brava com ele. Pois é. Aí precisa existir um equilíbrio. Não significa que a gente vai deixar a criança à vontade, fazendo o que ela quer, no tempo que ela quer. Não pode. A gente tem que ter controle. Então tem que ter um limite. Você conduz a criança. Mas se você percebe que você está perdendo a paciência, dá uma respirada, sai de perto e acalma. Porque se você não consegue se controlar, quanto mais a criança. A gente está treinando os nossos filhos. E a gente precisa ir aumentando a exigência de forma gradativa. De forma gradativa. Gente, eu tenho certeza mais do que absoluta, que se você decidir dar um passo de coragem pra gente continuar caminhando juntas durante esse ano, sério, vocês não têm noção do resultado que vocês vão conseguir. Tá? Vocês não têm noção do resultado que vocês vão conseguir. Só que vocês precisam acreditar. Ó, qual que será o cronograma das aulas, porque eu trabalho de manhã? Elizabeth, nós teremos 3 aulas fechadas. Então vai ser segunda, quarta e sexta. Essas aulas, elas vão acontecer no YouTube, só que ela vai estar fechada. Então só quem tá no grupo do WhatsApp que vai receber o link e só quem tá no grupo do WhatsApp que vai receber os materiais da aula 1, 2 e 3. É a segunda fase da nossa jornada, tá? Então, segunda, quarta e sexta vai ser de manhã às 8h07 da manhã. Priscila, o trabalho vai ficar disponível? Você tem durante o dia todo para assistir. Então você vai poder assistir. Você pode assistir de noite, de tarde, você pode assistir mais de uma vez, que inclusive eu aconselho que você assista para você rever a aula, aplicando a atividade que vai estar no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo, tá bom? Para você já assistir a aula com o material na mão, combinado? Então as aulas fechadas, segunda, quarta e sexta, às 8h07 da manhã, horário de Brasília. Priscila, e terça-feira e quinta-feira? Eu vou fazer uma aula Tira Dúvidas ao vivo aqui no Instagram. Então, terça-feira, eu vou tirar as dúvidas. Priscila, eu não entendi. Como é que eu faço aqui? O meu filho estava com essa e essa dificuldade. Eu vou te explicar ao vivo. Ah, Priscila, como é que eu faço isso? Eu vou te explicar ao vivo. Então, semana que vem, todinha, nós estaremos juntas novamente. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, vai digitar jornada. As aulas de aquecimento estão no YouTube. Só você ir lá no YouTube, digitar Priscila Azevedo, você vai ver essas aulas, elas estão abertas lá no YouTube para você poder assistir. Combinado? Então, bora. Então, amanhã nós teremos a nossa avaliação final. Então, você vai aplicar essa avaliação final com seu filho e você vai conseguir perceber. Se você pedir para o seu filho ler a primeira frase, né, aquele primeiro textinho ali do ditado inicial que a gente fez com ele, como que vai estar a leitura? Como? Ó, a Elaine perguntou, mas quem trabalha não vai ter a oportunidade do Tira Dúvidas? Sim, o Tira Dúvidas, Elaine, vai ser na terça-feira e na quinta-feira à noite. No horário agora, igual a gente tá aqui hoje, tá? Por isso que o Tira Dúvidas é à noite. As aulas fechadas, elas acontecem de manhã para quem fez a inscrição. Para quem fez a inscrição e tem o dia todo para poder assistir. As aulas Tira Dúvidas é aqui no Instagram à noite. Então você assiste segunda-feira, você tem o dia todo para assistir. Na terça-feira nós nos encontramos para tirar dúvidas, para eu entender qual que é a sua dificuldade. Não é isso que a gente combinou? Caminhar juntas, não é? Então, poderia só dar aula e falar problema de quem não entendeu. Não. O papel da professora é ajudar o aluno até ele conseguir entender. Eu tô disponibilizando tudo isso. E quem é minha aluna já sabe, eu nunca disponibilizei tanto recurso numa jornada. Porque eu realmente acredito que se vocês estão seguindo esse passo a passo,
vocês já vão conseguir ver resultados. Já vão conseguir ver resultados, tá bom? Então vamos juntas. Ó, vou deixar essa live gravada e eu quero que você escreva lá nos comentários, porque eu tô vendo quem tá participando, tá? Quem não tá participando, eu fico realmente triste e muito chateada, que eu falo, poxa, a pessoa não tá participando aqui, vai lá, deixa um comentário. E eu quero que você escreva aqui, ó. Eu sou a mãe que enfrenta. Eu enfrento. Vai lá no comentário e escreve. Eu enfrento. Porque eu quero ver se você é a mãe que corre ou se você é a mãe que enfrenta. Vamos juntas? Espero vocês então amanhã, às 20h07. Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã.